nós vamos falar sobre o teorema do núcleo e da imagem. Mas primeiro, a gente precisa saber o que é o núcleo de uma transformação linear e a imagem de uma transformação linear. Então, vamos lá. O núcleo de uma transformação linear é o conjunto formado por todos os vetores de U que tem como imagem o vetor nulo de V. Ou seja, o núcleo da transformação é igual a U pertencente a U e T de U seja igual a zero. E a imagem de uma transformação linear é o conjunto formado por todos os vetores de V, que são a imagem de algum vetor de U. Ou seja, a imagem de T é igual a T de U pertencente a V, tal que U pertence a U. Nessa imagem, nós temos o conjunto de um núcleo, o conjunto de U e o conjunto de V, tal que um é o núcleo de T e o outro é a imagem da transformação linear. O núcleo de transformação linear nunca vai ser o conjunto vazio. Portanto, esse conjunto vai ter pelo menos um elemento, e ele é o vetor nulo. Então, essas setinhas representam os vetores do conjunto U sendo levados para o espaço vetorial de V. Então, falando agora sobre a definição do teorema, então, sejam U e V espaços vetoriais de dimensão finita sobre um corpo K, considerando transformação linear de T em U e V, logo, a dimensão de U vai ser a dimensão do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T. Ou seja, a soma das dimensões do núcleo e da imagem de T é igual à dimensão do domínio U. Vamos agora para um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. O exemplo é o seguinte: determinar o núcleo e a imagem da transformação linear T é igual a R3 em R2, tal que T é x, y e z, que é igual a 2x menos y mais z, e 3x mais y menos 2z. Primeiro, nós precisamos encontrar o núcleo. Então, ele dá que T é x, y e z, que é igual a 2x menos y mais z e 3x mais y menos 2z. Então, a gente precisa, como esse conjunto vai ter pelo menos um vetor nulo, a gente precisa igualar esses dois elementos a zero. E a gente resolve isso por um sisteminha. Então, fica 2x menos y mais z é igual a zero e 3x mais y menos 2z é igual a zero. Então, nós percebemos que o y é incomum nas duas preposições. Então, nós podemos resolver isso por escalonamento ou por outros métodos. Só que, nesse caso, por ser mais fácil, vamos responder por sistema mesmo. Então, como o y é incomum nas duas proposições, a gente precisa que todas essas variáveis estejam em função de uma. Então, nós vamos colocar essas variáveis em função de x. Então, cortando o y, pois ele é incomum nas duas proposições, e fazendo o método de adição, nós encontramos que 2x mais 3x é igual a 5x, e z menos 2z é igual a menos z, que é igual a zero. Então, isolando o z, a gente encontra, e colocando em função de x, a gente encontra que z é igual a 5x. Substituindo na segunda proposição, a gente encontra que y é igual a menos 3x mais 2z, que y é igual a menos 3x mais z, substituindo z, vezes 5x, é igual que menos 3 mais 10x, então a gente encontra que y é igual a 7x. E substituindo, a gente encontra que o vetor de t é x, 7x e 5x, fazendo a substituição e colocando em uma só variável. Posteriormente, nós precisamos encontrar a imagem. Então, a gente repete a proposição e a gente coloca os termos em pares. Então,
Depois, a gente coloca todas as letras em evidência, encontrando que x é igual a 2 e 3, mais y é igual a menos 1 e 1, e z é menos 1 e menos 2. Então, a imagem vão ser esses 3 elementos. Só que o que acontece? A gente não pode, a gente precisa eliminar pelo menos um termo desse. Só que a gente percebe que nenhum termo desses são primos. Então, a gente coloca eles em pares de 2. Então, ficando que 2 e 3 é o mesmo conjunto que menos 1 e 1, 2 e 3 é o mesmo conjunto que 1 e menos 2, e menos 1 e 1 é 1 e menos 2. Então, a gente percebe que a base da imagem de T é o próprio R2. Então, a imagem, nesse caso, vai ser 2. E, aplicando os dois conceitos no teorema, que é, relembrando, a dimensão de U é a soma da dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, a gente tem que a dimensão de U, lá que a gente achou no núcleo, que foi um conjunto de vetores, mais a imagem a gente encontrou 2 vetores, isso vai significar que a dimensão de U é igual a 1 mais 2, que é igual a 3.